Olá! Hoje vamos falar sobre o software de programação da família Unistream, ou Unilogic. Vamos aprender como configurar uma comunicação Modbus. Então vamos lá? É importante saber que a linha Unistream é dividida em 3 famílias: a modular, a built-in e CLP. Hoje vamos trabalhar com a família modular. Primeiro, precisamos definir qual será o meio físico da comunicação, se será via Ethernet ou via RS485. Uma vez estabelecido isso, precisamos definir se o CLP será mestre ou escravo na rede Modbus. Neste exemplo, vamos conferir as duas configurações. Então vamos lá. Primeiramente, definimos o meio físico de comunicação. Entramos em PLC Communication e Physical. E no caso de Ethernet, entramos em painel Ethernet. Aqui configuramos os parâmetros da rede Ethernet, como IP, máscara de subnet e gateway. No caso de comunicação via RS485, na linha modular, basta acessar o menu Serial COM, que no caso, a porta 485 fica na própria CPU do CLP, como vemos nessa imagem. Então, definimos a porta de comunicação para se comunicar em Modbus e definimos os parâmetros da rede serial, como baud rate, data bit, paridade e stop bit. Pronto, agora que temos o meio físico configurado, vamos para a configuração Modbus. Neste exemplo, vamos configurar primeiramente o CLP como escravo na rede Modbus. Então, acessamos o menu PLC Communication novamente, agora Modbus e neste caso Slave, pois o CLP será escravo na rede. Neste exemplo, vamos configurar pela porta Ethernet. Basta clicar em ADD New Slave. Agora, vamos selecionar a porta de comunicação que o CLP utilizará para se comunicar via Modbus. Por padrão, a porta é 502. Mas ela pode ser alterada, caso você deseje. Neste caso, vamos manter a porta 502. E aqui configuramos o ID do CLP na rede. Neste caso, vou colocar como 1. E aqui definimos o nome. Vou manter este mesmo, Slave 1. Agora, na aba Coil, definimos os bits da comunicação Modbus. E na aba Register, os valores numéricos inteiros, como 16 bits, 32 e etc. Então, primeiramente, vamos adicionar uma coil. Basta adicionar uma nova operação, uma nova linha será criada e aqui adicionaremos nossa tag de comunicação. Vou colocar uma tag qualquer, vou chamá-la de lâmpada. Pronto, basta clicar em salvar e o bit foi adicionado. Agora definimos o endereço Modbus desse bit. Na linha Unistream, esse mapeamento é você mesmo que define o endereço. Então, neste caso, posso colocar simplesmente o endereço que eu quiser. Vou colocar como 10. Pronto. Agora defino se ele é somente um bit de leitura ou se é possível que o mestre leia e escreva nesse bit. Neste caso, vou colocar como leitura e escrita, read e write. Agora vamos configurar o nosso registrador. Vamos até o menu Register e ADD New Operation. Agora, criamos nossa tag. Neste exemplo, vou utilizar o formato int16. Vamos dar um nome qualquer para essa tag. Por exemplo, pressão. E clicamos em Save. Agora, vamos definir o endereço desta tag. Vou selecionar, por exemplo, 20. E na permissão, definimos se é somente leitura ou leitura e escrita. Neste exemplo, vamos selecionar leitura e escrita. Um outro ponto que podemos observar é que não precisamos apenas ler um único endereço. Podemos ler um vetor inteiro. Então vamos lá. Vamos adicionar uma nova operação. Neste caso, vamos criar um vetor. Digamos que queremos ler diversas velocidades de alguns inversores. Então, criamos um array. Digamos que são 5 inversores. Então, vamos criar um array de 5. Clicamos em Save. Pronto. Nosso endereço
foi pego na sequência, automaticamente pelo software. Neste caso, 21, mas é você quem define o endereço que você quiser. Por exemplo, quero colocar o endereço 30. Como colocamos um vetor de 5 variáveis, se adicionarmos um próximo endereço, vamos verificar que o software automaticamente pulará 5 endereços. Viu só? Agora está no endereço 35. Pronto, vamos excluir essa tag, porque vamos utilizar somente aquelas duas. E pronto, nossa comunicação do Unistream como escravo na rede está configurada. Vamos agora fazer a configuração do CLP como mestre na rede. Vamos então até o menu Modbus, Master e painel Ethernet, pois nesse exemplo vamos utilizar via Ethernet. Clicamos em add New Remote Slave para criarmos um novo escravo. E agora adicionamos um bit na aba de Coil Periodic. Pronto. Agora basta criar a tag que desejamos ler. Neste caso, vou criar uma tag chamada LED. E clicamos em Save. E agora colocamos o endereço do escravo que queremos ler. Neste exemplo, não podemos colocar um endereço qualquer. É necessário saber o endereço que precisamos ler. Digamos que o meu escravo tenha um endereço LED alocado no endereço 8. Então, aqui devemos colocar 8. E aqui definimos se é um endereço de leitura ou de escrita. Neste caso, vamos colocar somente leitura. Na operação, definimos o tipo de registrador. Isso você vê na tabela Modbus do escravo. Neste caso, seria Read Coil. O período de leitura de cada endereço, por padrão, é definido como 100 milissegundos. E aqui podemos adicionar um bit para ativar ou desativar a comunicação com este endereço. E agora, criamos um nosso registrador para ler o endereço inteiro. Então, adicionamos uma tag. Neste caso, também vou usar o formato int16 e a tag se chamará vazão. Pronto, clicamos em Save. E aqui, a mesma coisa. Precisamos saber qual é o endereço de leitura da vazão no nosso escravo. Digamos que seja o endereço 5. Então, colocamos 5 aqui. E neste caso, a ação, se de leitura ou escrita. Vamos imaginar que podemos ler e escrever a vazão do processo. Então, vamos colocar como write, pois quando você seleciona write, o endereço pode ser lido e escrito. Aqui temos o operador. Neste caso, você pode selecionar múltiplos registradores ou registrador único. Você deve observar qual o seu escravo exige que seja utilizado. Neste caso, seria o Write Multiple Register 16. Nossos endereços foram configurados. Agora, vamos configurar a comunicação do escravo. Aqui, configuramos qual será o IP e a porta de comunicação do escravo da rede. Vamos supor que o endereço do escravo seja 10.0.0.50 e se comunique na porta 502. Pronto, o IP foi definido. Agora, vamos definir o ID do escravo. Digamos que ele seja o 3. Aqui você coloca o nome do escravo. Você pode definir o nome que quiser. Por exemplo, CLP, inversor ou o equipamento que você queira comunicar. Um outro parâmetro muito importante é o Active Periodic. Aqui definimos um bit que vai habilitar ou desabilitar a comunicação com este escravo. Então, vamos criar um bit de liga, desliga. E clicamos em Save. Pronto, a comunicação com o escravo foi definida. Como podemos ver, nenhuma lógica ladder foi necessária para ser criada essa comunicação, nem do CLP como slave na rede ou escravo, nem como master ou mestre na rede. É muito simples configurar uma comunicação Modbus na linha Unistream. O vídeo de hoje é isso. Obrigado e até uma próxima.